Aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo, no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Você começa lá no começo, em Gênesis, e vai indo para frente. É o quinto livro. Você vai passar por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 12. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo. E abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagarei o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que votardes ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, antes de darmos início, queria que os irmãos entendessem algo do texto que lemos. Ele é apenas como referência do tema, mas eu queria que os irmãos prestassem muita atenção no verso 8, que diz: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui. Deus está falando que o povo de Israel não deveria fazer algo que eles estavam fazendo naquele momento. E qual era aquele ato, aquela atitude? Eles estavam sacrificando em qualquer lugar. Eles adoravam a Deus em qualquer lugar. Mas aqui em Deuteronômio 12, Deus avisa que Ele escolheria um lugar para que o povo de Israel adorasse a Ele. E é isso que eu queria que os irmãos gravassem bem. Mas o tema da pregação de hoje é um tema muito amplo, é um tema que daria para o pregador pregar horas, horas e horas, mas não é o caso. Serei breve, serei sucinto. E o tema é uma pergunta: o que é adoração? Essa é uma pergunta muito importante. Nós, irmãos, muitas vezes não nos perguntamos sobre conceitos que estamos vivendo no nosso dia a dia. Por exemplo, nós viemos à casa de Deus e nós cantamos hinos que falam de adoração. Nós falamos: Senhor, eu quero te adorar. Senhor, nós vamos te adorar. Eu vou até a tua casa para te adorar. Mas será que nós sabemos de fato o que é adoração? Se eu te perguntar o que é adoração, eu provoco a sua mente. Tente pensar um pouco no que é adoração. Tente pensar como que você explicaria para alguém o que é adoração. E por que é importante fazer isso?
Porque se nós não sabemos o que é adoração, como podemos falar que somos adoradores? Como que eu posso falar para uma pessoa que eu adoro a Deus e a pessoa perguntar para mim o que é adoração? Sabe, adoração é tudo, né? Fica meio vago. Esse tudo fica meio vago. Porque de fato, se você lê a palavra de Deus, se você se dedica nas coisas de Deus, você descobre que adoração não é louvor. Adoração não é só o cântico. Adoração não é só louvar a Deus, não é só vir à casa de Deus. Mas então no que consiste a verdadeira adoração? E é importante, irmãos, que nós, na nossa vida cristã, nós venhamos a definir termos, definir coisas na vida cristã. Porque a vida cristã verdadeira, ela procede de convicções certas. Nós não temos como servir a Deus de maneira correta. Eu acho, tá ligado alguma coisa aqui em cima? Violão? Nada. Chiado. Nós temos que definir corretamente as coisas na vida cristã, para que nós possamos servir a Deus de maneira coerente, de maneira verdadeira. E nada melhor do que buscarmos na palavra de Deus a resposta para o que é a adoração. Para isso, eu gostaria de passar com os irmãos desde o começo da humanidade. Nós começamos lá em Gênesis com a criação do homem. Deus cria o homem e nós temos primeiro indício de adoração a Deus, a vida de Abel. Os irmãos talvez conheçam a história, se alguém não conhece. Abel era filho de Adão e Eva, e Abel ele passa a adorar a Deus com sacrifícios. Então nós temos não só Abel, mas nós temos Abraão, nós temos Melquisedeque também, um personagem um pouco obscuro, fala-se pouco sobre ele, mas ele adorava a Deus como sacerdote. Temos Jó, que adorava a Deus, a Bíblia se refere à adoração de Jó, e temos outros. E a Bíblia relata que esses homens, eles passam a relacionar-se com Deus, mas não só relacionar-se com Deus, mas adorar. Os irmãos lembram que Abraão, certa feita, no capítulo 22 de Gênesis, ele vai até o monte Moriá, e lá ele vira para os seus servos e fala: eu e o menino, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Então ali está a adoração, está a adoração a Deus. E qual é a questão, irmãos? Eu quero dizer que sobre a adoração na palavra de Deus, milênios separam a adoração de Abel da adoração que Jesus diz à mulher samaritana. Milênios separam essas duas partes da palavra de Deus. A adoração começa lá atrás com Abel, e Jesus diz à mulher samaritana: a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando Jesus fala isso, irmãos, é isso que eu quero que os irmãos pensem. Jesus está ensinando sobre a verdadeira adoração. Porém, a palavra de Deus, ela se trata, como nós temos aprendido no nosso curso, nós temos estudado a palavra de Deus, é uma revelação progressiva. Milênios separam Abel do que Jesus disse para a mulher samaritana. E acontece que ao longo desses anos, Deus ele foi revelando a sua vontade à humanidade. Deus ele foi revelando progressivamente. E é interessante que 1400 anos aproximadamente antes de Cristo, Deus ele chama Moisés. E aí vem um momento crucial da história. Porque nesse momento Deus ele vai revelar, ele vai começar a revelar a forma correta de adorar. Deus vai começar a revelar a maneira como Ele quer ser adorado. Nós lemos aqui em Deuteronômio 12 que Deus vai estabelecer um lugar para a adoração. Deus vai estabelecer um lugar onde o homem deveria ir até lá e adorar a Ele. E nesta revelação, Deus revela a Moisés aspectos da adoração a Ele, que sem isso, eu e você estaríamos à deriva.
nós estaríamos, como a maioria das pessoas estão, falando de adoração a Deus, mas sem conhecer o que é adoração a Deus. E no livro Levítico, Deus ele estabelece 5 tipos de sacrifício. Ele estabelece o holocausto, ele estabelece o sacrifício pacífico, ele estabelece a oferta de manjares, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Não vou falar sobre os 5. Porém, Deus, ao estabelecer esses 5 sacrifícios, ele começa a ensinar a humanidade através do povo de Israel, ele começa a ensinar à humanidade o que é a adoração e no que consiste a adoração a ele. É uma revelação progressiva. No próprio curso, repito, como nós temos aprendido, nós aprendemos que aquilo lá foi um jardim de infância, a forma como Deus começou a ensinar como funcionavam as coisas, e ele estabelece esses 5 sacrifícios: holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. Destes 5 sacrifícios, 2 deles eram obrigatórios: o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. O que isso nos ensina, irmãos? Ensina que para adorar a Deus tem algo obrigatório. Para adorar a Deus tem que passar pelo sangue primeiro. Não tem como adorar a Deus se não passar pelo sacrifício do pecado e da culpa. Por que isso é importante, irmãos? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas acham que estão adorando a Deus, elas acham que elas têm o direito de adorar a Deus. Eu vou a uma igreja que eu gosto e vou lá adorar a Deus, mas essa pessoa não passou pelo sangue do Senhor Jesus, ela não passou pelo sacrifício do pecado, que é obrigatório, ela não passou pelo sacrifício da culpa, que é obrigatório, e ela quer adorar a Deus. São igrejas cheias de ímpios adorando a Deus. Aí você fala: Lucas, mas então não estão adorando? Estão adorando, mas estão adorando tudo errado. Não é que não estão adorando, é que existem formas de adorar. Jesus fala em espírito e em verdade. Se ele fala isso é porque tem outra forma. Amém. Às vezes tem a mentira, e a mentira está aí. A mentira está em achar que você pode vir à casa de Deus e adorar a Deus não passando pelo sangue. É aí que está o erro. O ímpio, quando ele vem à casa de Deus, por que ele vem à casa de Deus? Qual é o objetivo final de trazer uma pessoa para a casa de Deus? Para que ela conheça pessoas legais? Pessoas bacanas? Pessoas que vão fazer bem para o círculo de amizade dela, dar um up aí no emocional dela, porque às vezes ela fica triste, sozinha. Vamos para a igreja, lá tem gente que eu gosto. O objetivo da pessoa entrar na casa de Deus é passar pelo sangue. Glória a Deus. Esse é o objetivo, porque se ela não passar pelo sangue, ela não pode adorar a Deus. E Deus, ele começa a ensinar isso lá no começo da humanidade, lá atrás, para que quando chegasse hoje, não ocorressem as abominações que ocorrem dentro da casa de Deus. Ímpios louvando a Deus. Vejo cantores evangélicos gravando hinos com ímpios, chamando pessoas do mundo sertanejo, do mundo do pagode, para subir no púlpito da casa de Deus e vamos gravar um louvor. Afinal de contas, Deus te abençoa também, meu amigo. Deus não abençoa aquele que não passou pelo sangue ainda. Só que acontece que Deus não é um Deus mau. Ele não é um Deus que se fala: Lucas, mas que critério é esse? Não, Ele fornece o sangue a quem vier. É só vir. Mas acontece que o homem não quer vir. O homem não quer deixar o seu pecado. Ele não quer deixar a culpa do seu pecado. Não quer deixar. Mas ele insiste em querer adorar a Deus. Ele insiste nisso. E agora eu falei muito das igrejas evangélicas, mas eu também trago à tona que isso vale para as seitas do cristianismo. Vale. Qual é a maior seita do cristianismo? Catolicismo romano.
a maior seita do cristianismo. Eles estão tentando adorar a Deus. Eles estão lá. Se você passar na frente de uma igreja católica, provavelmente agora está tendo uma missa. Eles estão tentando adorar a Deus. Qual é o problema? Não passaram pelos 2 sacrifícios. Não dá. Outras seitas do cristianismo, as testemunhas de Jeová, não dá para adorar a Deus sem passar pelo sangue. Adventismo do 7º dia, não dá para adorar a Deus sem passar pelo sangue. Não dá. Mas qual é o problema, irmãos? O problema é o seguinte: você precisa ver se esses requisitos que eu estarei falando brevemente, é claro, irmãos, eu já faço uma ressalva de que a adoração ela é algo tão amplo, tão infinito, que eu jamais falaria tudo a respeito dela, jamais falaria todos os aspectos, mas busco hoje trazer alguns aspectos importantes dela. Sabe por quê? Porque senão a gente cai em frases como eu adoro a Deus do meu jeito. Isso é muito perigoso, porque são pessoas que estão se enganando, e quando elas chegarem na eternidade elas vão ter uma surpresa, ao descobrir que você não adora a Deus do seu jeito, você adora a Deus do jeito que Ele ensinou a adorar a Ele. E Ele ensinou, esse é o ponto. Deus não deixou a humanidade à deriva, não deixou a sua mente à deriva, não deixou o seu coração à deriva. Deus deu a palavra dEle. Aleluia. Glória a Deus. E dos 5 irmãos, já decoraram, 2 são obrigatórios, né? Sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. E restam 3. Se os 2 são obrigatórios, os outros 3 são voluntários. O que isso nos ensina? A adoração a Deus tem que ser voluntária. Ninguém pode ser forçado a adorar a Deus. Ninguém está forçado. As pessoas entram na casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, escolhem rejeitar a Deus. E Deus deu a elas esta liberdade. Você é livre para escolher se você quer adorar a Deus ou não. E é interessante isso, irmãos, porque isso que eu estou falando, ele é um aspecto de uma igreja de sã doutrina. Porque nós declaradamente falamos para a pessoa que ela tem o direito de escolha, que ou ela pula para dentro ou ela pula para fora. As igrejas de hoje, elas têm errado porque elas querem que a pessoa fique para dentro. Então é o seguinte, amigo, você fica dentro da igreja e não importa o jeito que você adora, Deus ama você, meu querido. Deus é contigo, vem aqui, fica na casa de Deus, fica aqui, não importa. Esse negócio de passar pelo sangue é muito difícil, esquece isso daí. O que importa é você ficar aqui. Mas nós sabemos que aqui na CNB nós temos pregado, nós temos ouvido a palavra de Deus, que diz que se a pessoa não quer passar pelo sangue, o lugar dela é da porta para fora. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos oferecer a adoração verdadeira a Deus. Glória a Deus. E a adoração verdadeira, ela só vem de um coração que já foi transformado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dos 5 sacrifícios, 3 são voluntários. Você não é obrigado a adorar a Deus. Você adora se você quiser. E isso é lindo, né? Isso é lindo, porque eu faço aqui menção daqueles que estiveram aqui cantando e tocando aqui em cima. Você estava aqui por voluntariedade. Ninguém te obrigou a estar aqui. Ninguém te puxou e falou, vem aqui adorar a Deus. Vai adorar a Deus agora. Não. Nós adoramos a Deus por voluntariedade. Aleluia. Um espírito voluntário. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmãos, vou falar sobre os 3 sacrifícios. 3 aspectos da adoração a Deus que são muito importantes. Primeiro sacrifício que Deus estabelece: holocausto. Deus estabelece o holocausto. O que significa holocausto? Aí vai do grego. O grego, holos e caustos. Holo significa inteiro. Inteiro, completo. É o contrário de... Contrário não. Ela está na classe lá do M. Já aprendeu na escola lá o hemisfério? O M é metade. O holo é inteiro. Holo e caustos, queimado. Vem da palavras causticante. Vem disso daí. Caustos, queimado.
holocausto, tudo queimado, ou todo queimado. E aí eu quero fazer o destaque. A palavra que eu destaco é todo. Com o holocausto ele mostra a disposição do ofertante em dedicar a vida inteira a Deus. É holocausto, é tudo queimado. Esse é o primeiro aspecto da adoração. A adoração, ela não é parcial. Não tem como adorar a Deus no domingo e na segunda não. Não tem como adorar a Deus na terça e na quarta-feira não. Na quinta, na verdade não é nem na quinta, né? É na quinta a partir das 7h30. Até as 9. Dá para adorar a Deus, aí na sexta de manhã já não dá mais. As pessoas não aprenderam que Deus ensinou, Ele ensinou lá atrás, que o sacrifício tem a parte do holocausto. Não dá para esquecer o holocausto na adoração. Ela é voluntária sim, mas ela é necessária. Ela é voluntária, ninguém te obriga a dedicar sua vida inteira a Deus. Mas se você quer adorar a Deus, meu amigo, você tem que dedicar a sua vida inteira a Ele. E eu não estou falando de uma questão de tempo, de tic-tac do relógio, porque Deus nos formou e Deus nos deu a graça, a saúde de trabalhar, nós precisamos. Paulo falou, quem não trabalha que não coma, né? Tem gente que quer comer sem trabalhar, mas não dá. Você tem que trabalhar. Não vou falar, Lucas, hoje o holocausto, tem que parar de trabalhar, servir na obra de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Esse holocausto, esse todo que tem que ser queimado, todo que tem que ser oferecido, ele diz na disposição da sua mente, na disposição do seu espírito, na disposição dos seus olhos, na disposição da sua mão, na disposição dos seus ouvidos. A que você está inclinado? É disso que se trata o holocausto. Não é de vir aqui na casa de Deus ficar o dia inteiro aqui, porque afinal de contas é o holocausto, tem que dormir aqui, porque é inteiro, né? Se eu dormir em casa já não é. Não é isso. Não se trata disso, do tempo, do tic-tac, do relógio. Se trata de uma vida inteira consagrada a Deus, seja no trabalho, seja evangelizar uma vida, seja pagar o preço pelo bom testemunho. Há um preço a ser pago pelo bom testemunho. Há um preço a ser pago para ser ungido, para ser santo, para ser separado, santo separado. Aí, a mesma ideia. Há um preço a ser pago. O holocausto está aí para nos ensinar isso. Então comece a avaliar a sua adoração desde já. Comece a avaliar um pouco. Enquanto eu vou pregando, vai avaliando a sua adoração. Começa lá do princípio, né? Se não passar pelo sangue, o resto nem vale. Nem comece a avaliar o holocausto. Não passou pelo sangue, não vale. Mas, Lucas, graças a Deus, eu passei pelo sangue. Eu confessei Jesus como meu Salvador. Eu confessei Ele. Aleluia. Eu criei no meu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Sou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Próximo passo. O holocausto é presente na sua vida? Tudo entregarei. Aleluia. Segunda oferta. Oferta de manjares. Essa é a oferta que não era cruenta. O que é cruento? É aquilo que é com sangue, né? A morte. Derramar do sangue, isso é cruento. Oferta de manjares não era cruenta. Não devia derramar sangue. O homem, quando ele oferecia a Deus a oferta de manjares, que era algo ali, a flor da farinha, o azeite, ele consagrava a Deus o fruto do seu trabalho. Esse era o sentido da oferta de manjares. Consagrar a Deus o fruto do seu trabalho. E o que isso nos ensina na adoração a Deus, irmãos? Uma palavrinha: dependência. É quando nós colocamos a nossa vida de tal forma que nós afirmamos e nós declaramos que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor. O nosso trabalho ali, imagine, a pessoa dedicava o trigo,
dedicava o fruto do campo, mostrando que a Deus ele dignifica aquilo, a Deus ele consagra aquilo, mostrando que tudo vem do Senhor. E o que isso impacta na sua vida de adoração? A sua adoração tem que ser de tal forma que você creia que tudo que você precisa vem de Deus. Por quê? Irmão, se eu não crer, entenda uma coisa, se eu não crer que Deus pode fazer algo por mim, eu vou tentar fazer pelas minhas próprias forças. Não estou falando, isso não é uma política, uma campanha para você ficar deitado debaixo da água e falar tudo vem de Deus, a fruta vai cair, eu não preciso fazer nada, porque afinal de contas eu ouvi lá que a oferta de manjares é a dedicação, é dedicar a Deus o fruto do trabalho, crendo que Ele vai suprir, Ele supre as minhas necessidades. Mas perceba, é dedicação do fruto do trabalho. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar para poder oferecer alguma coisa, né? Assim é, irmãos, assim é a sua vida, assim é a minha vida. Entenda algo, a sua adoração ela vai ser verdadeira aos moldes bíblicos quando você entender que tudo que você tem veio do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você, na verdade, tudo que você precisa vem dele. Dá para ver, irmãos, a diferença das pessoas. Se você tiver um pingo de discernimento e você começar a conversar com duas pessoas, uma é cheia do Espírito Santo, a outra está capengando na fé, vem na igreja na Santa Ceia só, uma vez por mês, uma vez por semana, sabe, a pessoa está capengando na fé. E você conversa com uma com a outra, você percebe que uma delas está esperando em Deus, está esperando que Deus supra uma necessidade. Senhor, eu preciso disso na minha vida familiar, eu preciso disso na minha vida espiritual, eu preciso disso no sustento material, preciso de um salário, preciso de um emprego, preciso de algo da tua parte, Senhor. A outra pessoa não, às vezes ela não vem na casa de Deus, por quê? Porque ela está tentando resolver os problemas dela lá fora. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Eu preciso resolver os meus problemas lá fora. Afinal de contas, talvez se a pessoa for ousada ainda, arrogante, capaz de falar, viu, ninguém vai pagar minha conta. Preciso ir lá fora resolver minhas coisas, tenho um compromisso. Não dá para vir de terça. Eu tenho que resolver minhas coisas. Quem vai resolver por mim? É Deus que vai resolver por você, meu querido. Deus vai resolver por você. A oferta de manjares, ela está aí para ensinar isso, para ensinar que todo fruto, você tem que esperar que venha de Deus. Tem que esperar que venha de Deus, não espere que venha dos seus próprios esforços. Lógico, a Bíblia fala, esforça-te, tem bom ânimo, mas a bênção vem do Senhor, a provisão vem dEle. Então não tem desculpa para não adorar a Deus. Não tenho tempo porque eu tenho que fazer alguma coisa para mim. A Bíblia ela não dá espaço para isso. Ela não dá espaço para isso. A adoração verdadeira, ela passa pelo holocausto, tudo entregue. Ela passa pela oferta de manjares, a dependência do Senhor. Mas ela chega no último ponto, sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico é o mais, talvez, ao mesmo tempo que parece que é o que menos demanda de você, mas ele demanda muito, sim. O sacrifício pacífico, ele representa o reconhecimento que tudo que temos procede do Senhor. Parece muito igual ao outro, né? Só que o sacrifício pacífico, ele trata de gratidão. Ele também é chamado de sacrifício de gratidão, sacrifício de louvor. É quando a pessoa, ela reconhece no seu íntimo que as coisas que ela tem vieram de Deus. E isso, irmãos, a gratidão, entenda uma coisa, gratidão revela humildade. A gratidão a Deus, ela revela humildade. Quando nós reconhecemos que nós não atingimos nada por esforço próprio, mas tudo veio de Deus, então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu tenho um coração agradecido.
Eu tenho um espírito agradecido. Irmãos, Deus se agrada do sacrifício pacífico. Deus se agrada da gratidão. Sabe, quando a pessoa ela tem um coração grato a Deus, e não é grato só um dia, que nem eu falei, só no domingo ou só na terça, numa oração, mas é aquela gratidão constante, sabe? Aquela pessoa que você encontra, ela não está reclamando. Ela fala, nossa, graças a Deus que aconteceu tal coisa. Ô irmão, você não vai acreditar, irmão, eu perdi o emprego, mas glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, porque Deus vai suprir outro. Deus vai dar graça para mim. Se Ele não quis aquilo lá para mim, Ele vai querer outra parte. É aquela pessoa grata a Deus por tudo. É aquela pessoa que não murmura. A murmuração, ela é um dos piores pecados que a pessoa pode praticar, sabia? A murmuração, ela de fato, ela ofende a Deus de maneira gravíssima. Murmuração, ela ofende a Deus. Ofende a Deus. Por quê? Porque a pessoa revela que falta na adoração dela, falta o aspecto do sacrifício pacífico. Ela não tem um pingo de gratidão por tudo que Deus fez. O fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus é motivo de gratidão para a tua alma. O fato de você ter uma igreja para vir aqui, ter a comunhão com os irmãos, dar um abraço, dar um aperto de mão, isso é motivo de gratidão para a sua vida. Então exercite a gratidão, para que na sua adoração não falte o sacrifício pacífico. E eu repito, irmãos, por que eu estou falando não falte o sacrifício pacífico? Vou repetir mais uma vez, sei que eu já falei. Esse foi o ensinar de Deus. Deus ensinando. É claro que Deus não queria que a adoração a Ele consistisse no sacrifício de animais todos os dias, para sempre. Não é esse o objetivo de Deus. Não é esse o objetivo de Deus. Mas quando Cristo vem e estabelece o último sacrifício, os demais, eles prefiguram na nossa vida. Eles prefiguram nas nossas atitudes. Eles revelam como nós devemos nos portar diante de Deus. E eu termino perguntando, eu disse que seria rápido. Esses 3 aspectos estão na sua vida? Ah, Lucas, eu nem passei pelo sangue ainda. Não tem problema, Deus te chama a passar pelo sangue. Deus te chama. E você sabe que Deus te chama. Porque a cada culto que nós temos aqui, nós ouvimos apelos. Nós ouvimos aquele apelo sincero, venha, aceite a Cristo. Então se você não passou pelo sangue, hoje é dia de passar pelo sangue. Lucas, passei pelo sangue, e agora como que eu faço para adorar a Deus? Dentre as muitas coisas, irmãos, dentre as muitas coisas, entregue tudo, holocausto, faça tudo para Deus, tudo. Oferta de manjares, dependa do Senhor, dependa dEle, ore para que Ele seja o seu provedor. E o sacrifício pacífico, sempre agradeça a Deus, sempre louve a Ele pelo que Ele faz na sua vida. Aleluia. Oferta de manjares, eu quero fazer um acréscimo. É bom, né? Quando alguém vem depois da mensagem e fala, não vou pôr calda na mensagem, né? Mas quem está pregando é para pôr calda, né? É para pôr calda. Eu quero voltar no segundo tópico. Oferta de manjares. Eu faço menção de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11. Ele fala, preste atenção, dependência do Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, presta atenção no que você está cantando, quando você for cantar, presta atenção. Porque dele, o que é dele? Procedência. É de onde procede tudo. Vem de quem? Dele. É a procedência. Por Ele. O que é por Ele? Através dele. Por intermédio dele. Sai dele. Presta atenção. Sai dele. É Ele que faz. Porque dele, por Ele, é por meio dele. E a finalidade é Ele. Para Ele são todas as coisas. Aí engloba os 3 sacrifícios. Aleluia. Engloba os 3. Tudo para Ele, irmãos. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que isso seja verdade na tua vida. Sabe? Passe a viver isso. Passe a viver isso. Passe a viver que as coisas procedam do Senhor na sua vida. Não aceite coisas que não venham do Senhor na sua vida. É porque dele, que venha dele as coisas da sua vida.
Aleluia. Tinha um missionário que a frase dele era o seguinte: eu sou inimigo do acaso. Ele fala, eu sou inimigo do acaso. Por quê? Ele fala, na minha vida nada acontece por acaso. Tudo acontece porque Deus vai lá e opera alguma coisa. Chega alguém na minha vida, tudo destruído, a pessoa vem e dá um abraço em mim. Fala, meu Deus, que propósito tem aqui? Só vou abraçar essa pessoa. Deus tem propósito que você salve aquela vida, que você seja instrumento de salvação. Irmãos, nada acontece na vida do crente que vive em verdadeira adoração. Nada acontece por acaso. As coisas não acontecem por acaso no seu trabalho, na sua escola, na igreja, onde quer que seja. Nada acontece por acaso, porque dele, por ele, é por intermédio dele, mostra a dependência. Você não tem como fazer tudo pelas suas próprias forças, então tem que ser por ele, tem que ser na força do Senhor. Aleluia. E para ele a finalidade, irmãos, tudo tem que ser para ele. Aleluia. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Liga o teclado aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Aleluia. E cante comigo. Espírito, eternidade, te adoramos, te adoramos. Diga Espírito, liberdade, te adoramos. Aleluia, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, aleluia, nosso Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui um amor. Só os instrumentos, o Espírito. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar aquilo que você ouviu. Se há algum aspecto da sua adoração que precisa ser restaurado na presença do Senhor, seja o holocausto. Talvez você não entrega tudo a Deus, que hoje você entregue a Ele em oração. Talvez você não está dependendo do Senhor para tudo. Venha depender dele nesse momento. Entregue a sua causa, entregue o seu problema a Deus. Ele resolve o teu problema. Aleluia. Talvez na sua vida falte gratidão, falta agradecer a Deus por tudo que você tem, agradecer a Deus pela tua igreja, aleluia, pela tua família, aleluia, pelos teus irmãos em Cristo, pela palavra que é viva e que penetra o teu espírito. A divisão da alma no espírito ela penetra. Aleluia, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Aleluia. Oh meu Deus, eu quero consagrar a Ti a minha vida. Oh meu Deus, eu quero que ela seja como holocausto.
guardar.